Boa tarde. Saudade de você. Tô aqui esperando o pessoal entrar. Cadê Valesca? Cris, avisa pro povo aí que a gente começou. Avisa lá, pessoal. Vai nessa setinha aqui, ó, e compartilha com o pessoal. E aí, Cris, qual é a boa? Olá! Saudade de vocês. Saudade dos nossos lanchinhos. Oi, Ayana. Ayana, compartilha com o pessoal aí. Valesca, cadê você, Valesca? Só esperar a Valesca entrar pra gente poder chamar ela. Deixa eu chamar ela aqui. Tô comendo sem parar, não fala não. Ai, não fala não. Hoje eu comecei a dieta. Amiga, você chegou! Deixa eu chamar a Valesca aqui. Olá, Olá! boa Boa tarde. tarde! Tava aqui só espiando vocês, só espiando. Tá, a Cris tá falando ali que tá só comendo. Tô vendo, Cristina, pelo amor de Deus, vamos conversar. Calma aí, Nem me não fale. come tudo agora não, que o mundo não vai acabar ainda não. A gente tá comendo com essa intenção aí, que o mundo parece que vai acabar. É, a gente tá comendo como se não houvesse amanhã, mas não é bem assim não, que amanhã chega e depois dá Exatamente. ruim. E nada como dia de segunda-feira para a gente começar a falar sobre vários assuntos que estimulem a gente a parar de Isso! comer. A segunda também não precisa exagerar, não precisa parar de comer, Não, né? parar de comer Mas, é besteira. bom, aí sim. Segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta, né? Pois é, eu comecei a minha hoje. Opa, que beleza! Vamos ver até quando vai. Vamos lá, Cristina, ó, força na peruca aí, vamos que vamos. Vai dar certo, não come o mundo ainda não, calma aí. Vamos Jesus, conversar primeiro. exatamente. Esperar um Vamos pouquinho, conversar primeiro. Vamos dar um tempinho para o que o pessoal pessoal entrar, tá a gente vai aqui chegando. brincando, vai Exatamente. E descontraindo aí, um amiga, como é pouquinho, que até você porque tá tá? Conta o que precisando, você né? tem feito. Menina, tem feito bastante coisa, graças a Deus. Ai, que Essa bom. semana aí apareceram novas parcerias Ai, que bom. e aí, assim, a gente fez uma jogadinha aqui, uma jogadinha ali, aí, né, tem uma menina aí cuidando já das minhas redes sociais. Arrasou. E aí, assim, a gente vai fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, grupos de atendimento, né? O atendimento lá das bailarinas, que eu estou fazendo todos os sábados. E aí, assim, né? O projeto social, que agora eu estou também num projeto social. E aí também muita novidade lá acontecendo, muita parceria também chegando lá.
E assim, a gente vai levando, né? Por enquanto, eu estou nos É, atendimentos online. a gente vai fazendo do Por jeito que dá, né? enquanto, até segunda ordem eu estou nos atendimentos online. Então, assim, né? Evitando ao máximo sair de casa, só saindo de casa para fazer o basicão mesmo, o ultra necessário, fazer uma É, comprinha, tá né? nem eu aqui. Abastecer, abastecer a despensa. Eu saí de casa pra isso, E pra fazer só, pra comprar e comida. só, e só. Ou ir na farmácia e mesmo assim, às vezes eu peço para entregar em casa. Então, assim, a gente vai só fazendo o basicão mesmo, porque tá meio complicado o negócio por aí ainda, É, aqui a gente né? em casa Então, a gente tá fazendo assim, a gente pede pra entregar tudo e só sair de casa no essencial. A clínica lá já tá funcionando, né? Mas a gente tá uhum, funcionando com um horário bem restrito, né? Só escala, né? de 9 a 1 hora e com todas as Uhum, normas de segurança. Aí, por enquanto, tá só. é, Eu não tenho ido, né? Por enquanto. Nem eu, nem Cris. é, Aí a gente tá só com os funcionários lá. Mas tá funcionando a todo bacana. vapor. Quer dizer, aos pouquinhos a gente tá voltando, né? É, porque também não dá para parar tudo, porque, por exemplo, o paciente entra numa crise lá, né, lombar, enfim, alguma, É, a né, gente tinha muito cervical, como é que dá paciente conta, né? pós-operatório antes de começar a pandemia, né? Aí os Uhum. pacientes voltaram agora todos, muito paciente de RPG que interrompeu o tratamento por de anos. Pois é, Aí ai, uma que peninha. desacelerada legal. Aí tá todo mundo voltando, graças a Deus. Mas calma, gente, E o calma que bolso agradece. ai, nem me fala. Isso aí eu prefiro não comentar. Gente, essa é a Porque pior parte. senão Quem tem negócio é, é muito complicado. é Eu e Cris, a gente complicado. tem uma passado um sufoco, só Faço Jesus, ideia. para poder a gente É manter, complicado. É para a gente complicado. A manter a gente clínica. entende, assim, a gente consegue entender os dois lados, né? Tanto o pessoal que fala, fecha, fecha, porque o negócio tá feio, e aquele pessoal, não, abre, 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 porque tá feio aqui também, né? É, Então a a gente gente fica deixou naquele meio do fechado caminho. no período mais crítico. Aí, aos poucos, a gente falou assim, não, agora dá para a gente ir voltando com todas as normas de segurança, porque antes a gente ninguém sabia o que estava acontecendo, de fato, né? E É, agora a gente ainda bem que pois é. a gente não tem Sim, sim, uma... agora com direcionamento dá para ir, né, aos pouquinhos. Inclusive, eu estava conversando isso com meu marido, né? Se a gente tivesse esse hábito de higiene, de cuidado, né, naturalmente, se fosse uma coisa já, né, cultural, talvez a gente já tivesse evitado várias contaminações com várias outras doenças, né? É que agora o negócio foi mais, né, punk, né? Foi Não, mais e agora, sério, foi mais hoje, grave. ela tá mandando nos grupos, né? Acho que, se eu não me engano, é segunda-feira, né? Que volta, algumas coisas já voltam a funcionar. Sim, sim. Então, Tô com assim, medo. pelo amor de Deus, gente, lava a mão, anda com álcool, Exatamente. né? Troca a Máscara, máscara, não encosta na mão troca, em porque nada, também não mantenha a adianta ficar com a distância. mesma máscara. Isso aí. Medo. Então, vamos começar? Ixi, travou. Travou? Voltou. Pronto. Isso. Então, hoje nosso tema é Então drenagem vamos lá, né? linfática, né? E o que que a alimentação pode ajudar na drenagem, não é? Isso aí. Então, vamos lá começar. O que que vem a ser a drenagem linfática? Então, a drenagem linfática ela é uma técnica, né, de massagem, é um tipo de massagem que ela é feita Uhum. manualmente e ela tem por objetivo estimular o sistema linfático. O que que é o sistema linfático? Ele é uma rede complexa, né, de vasos que movem fluidos pelo corpo, né? E ele estimula a trabalhar de forma mais acelerada, né? Como falei, através Uhum. da técnica manual. Manual. E Uhum. os principais benefícios da drenagem tá a redução da retenção de líquido, ativação da circulação sanguínea, combate, que acaba combatendo a celulite. Quando você aumenta a circulação local, você ajuda na melhora da celulite, né? Que é um quadro Sim, inflamatório. E no relaxamento sim. corporal. Tanto que tem gente que adora fazer drenagem e fala que relaxa muito, né? Eu botei um Sim. roteirinho aqui para não me perder.
E as áreas que a gente mais estimula, que a gente mais estimula a palpação na, na drenagem, é a virilha, axila, pescoço, abaixo da Uhum. mandíbula, do queixo, atrás da orelha, das orelhas, né, na parte posterior da cabeça. Tanto que, assim, quem já fez drenagem sabe que primeiro a gente faz um bombeamentozinho, por exemplo, vai fazer abdômen. A gente bombeia lá na virilha para depois pegar, mandar o líquido todinho para lá. A gente faz aquele bombeamento primeiro. É ali que o vaso linfático é ativado de fato, né? Exatamente. São É os uma das gatilhozinhos, áreas, né? né? Dependendo da área que Uhum. você for trabalhar. E com isso você começa Ah, toda a técnica de massagem de forma lenta. Não, muita gente pergunta: a drenagem dói? Não, drenagem não é para doer. Às vezes ela não é pra doer. dói pelo fato, por exemplo, muito paciente que vem de pós-operatório, de abdominoplastia. Então, a dor que o paciente Uhum. sente é a dor do pós-cirúrgico, porque a área tá Tá bem sensível, edemaciada, né? né? Tá Uhum. sensível, tá com os pontos ainda. Então, a dor, ela não necessariamente é da drenagem, é da sensibilidade ali dos tecidos. Mas Sim. a drenagem em si não dói, né? E vamos lá, para que serve a drenagem, né? A drenagem, a função dela é retirar a linfa, né, que fica acumulada entre as células e que pode ser ocasionado por um retardo da pessoa na produção da linfa, né, e por dificuldade também de, como é que é a palavra? De absorção, né, da parte das Uhum. células. E com essa Uhum. estimulação é que vem a diminuição do inchaço e automaticamente do que você, por exemplo, o resultado que você queira. No caso da melhora da celulite, né? Sim. O procedimento, a drenagem, ela também, como eu já falei, ela melhora também a circulação local, né? Porque você acaba estimulando aquela área, então a circulação local fica melhor. Com isso, vem todos aqueles benefícios que a gente já falou, né? Relaxa o corpo e pode atuar Sim. também discretamente no combate contra a gordura localizada. Mas essa é uma área que eu não vou falar porque não diz, não é da minha alçada. E é outra história, É né? outra É estética, né? uma É outra outros atividade, quen como diz minha exatamente, é uma filha. outra atividade, funciona de outra forma, e aí se trabalha de outra forma, Tem com outro técnicas objetivo. associadas, entendeu? Pelo que eu Isso, vejo, assim, tem técnicas associadas. Então é outros quen. O assunto para outras coisas. É. próximo nível. E Cenas uma do coisa assim que próximo as pessoas têm capítulo. muita dúvida, que eu escuto muito, que as pessoas perguntam muito lá na clínica quando vão fazer drenagem, é se a drenagem emagrece, né? Então, Drenagem, ela não emagrece. O que então, acontece é que você tem uma perda de medidas pelo fato de você, às vezes, estar com um pequeno inchaço, com edema, entendeu? Então, isso ela uhum. tem uma redução de medidas por liberação desse inchaço. Tem paciente que. Você mesmo uma vez, lembra que tu estava grávida? Foi não sei quando você Você estava grávida, se lembra foi na como eu ficava pós-gravidez, inchada? que Sim, você estava você inchada, que lembra? eu fiz, tu perdeu uma Foi coisa na absurda gravidez. de. Eu não lembro quanto Foi. de centímetros que perdeu. Mas foi assim, uma coisa Ai, mas eu absurda. acho que foi uma coisa muito absurda. A gente Foi fala assim, tipo gente, não é assim, possível. 3, 4, é impossível. Foi. É, você Exatamente. lembra como eu ficava inchada? Eu ficava muito inchada, minhas pernas ficavam muito inchadas. Eu lembro que E a o gente que você rosto, ia eu lá em incho logo casa, aqui, ó. Isso aí você aqui ficava, meu a gente começa botava a um ficar. negocinho lá no chão da sala Aham. e a gente fazia drenagem no chão. Ê, saudade! Ah, saudade boa. Ou aquela É, época era boa, saudade! né? É, época Muito boa. bom. Poxa, a gente Exatamente. pertinho era muito bom. É mesmo, Agora a gente está longe. é mesmo. Ainda bem que tem a Então, pessoal, não tecnologia. se iluda, né? Porque a É, drenagem linfática ela não emagrece. O que ela faz é ajudar no seu metabolismo, na aceleração do seu metabolismo e nesse inchaço que às vezes a gente tem no corpo, até por má sim, alimentação. Aí você vai falar, aí vai entrar na sua sim, área. De repente, por má sim, sim. alimentação, por medicação, Que entendeu? tem Então a drenagem linfática total auxilia relação, muito. isso,
Eu tô aqui com meu chá de cavalinha, né? Que Porque isso, eu a tô com a minha cavalinha, água, porque hoje eu tô eu bebendo vou falar água. aqui da cavalinha também, porque a cavalinha ajuda, né? Como um grande objetivo da drenagem é a eliminação, né, dessa retenção de líquido, né? O que que a gente precisa fazer, né? A gente precisa, parece meio contraditório, mas a gente precisa dar líquido para o nosso corpo. E a pessoa pensa assim: ah, não, mas se eu estou retendo, se eu beber mais, eu vou inchar mais? Não necessariamente. Uhum. Então, assim, né, como você falou, isso pode acontecer por inúmeras causas. Primeiro de tudo é a gente identificar a causa dessa retenção. Já seria o pulo do gato aí. Né? E, obviamente, a drenagem sozinha, ela não emagrece, como você falou. Uhum. Mas se a gente associar a drenagem, outras Uhum. técnicas de estética, alimentação, atividade física, pilates e uma série de outras coisas, aí você vai ter um resultado Com certeza, maravilhoso. maravilhoso. Tanto que a gente sabe, assim, Exatamente. que essas atrizes, essas mulheres, né, que se preparam para o carnaval, elas têm todo um processo Legal. de massagem modeladora, de drenagem. Elas fazem drenagem não sei Sim, quantas vezes por semana, entendeu? exatamente. Não existe assim uma fórmula mágica. Ah, vou fazer uma coisa e aquela É, uma coisa isolada vai resolver. Não, não vai resolver. é Então, uma assim, a associação de drenagem, técnicas e de exatamente, procedimentos, é. que aí associada, né, à atividade física, né, a parte de fortalecimento muscular, a alimentação. Porque o que que acontece? Vamos lá, você falou aí a drenagem não, desculpa. Uhum. O excesso de líquido acontece com o extravasamento, né, do líquido para fora dos tecidos. Então, ele está indo para um outro lugar, ele está sendo redirecionado para outro lugar. Por quê? Ou por medicação, Uhum. ou por alguma questão orgânica, como o hipotiroidismo, né? Uhum. Que era uma coisa que provavelmente eu já tinha na época e não sabia, né? Porque era subclínico. Eu fui descobrir meu hipotiroidismo lá em 2012, né? Minha filha nasceu em 2009. Quer dizer, provavelmente ali a minha tireoide já devia estar querendo enguiçar, né? E aí eu tinha muita retenção Isso de é líquido, ótimo. né? É... E aí, assim, tem esse extravasamento para fora do tecido. E aí a gente precisa ativar o sistema linfático para ele dar conta de circular esse líquido, que é o que a drenagem faz. E aí, assim, se não for uma causa orgânica, uma causa medicamentosa, o que é que faz a gente ter retenção de líquido? A alimentação. A Hum. má alimentação, ela faz o desequilíbrio do organismo de uma forma que o líquido que deveria estar no tecido, nas células, no sangue, sai para fora, né? E vai para outro local e fica ali preso. E aí, Uhum. por isso que a gente tem que dar o jeito de colocar ele para fora com a drenagem, porque muitas das vezes, até sem a drenagem, algumas pessoas não conseguem eliminar esse líquido. É Né? verdade. Tem pessoas que de alguma outra forma conseguem, bebendo mais líquido, sai, algumas pessoas precisam fazer uso até de medicação para retenção de líquido. Então, assim, se não for causa orgânica, porque também acontece período menstrual, isso é normal, é a adaptação do organismo, mas se não for uma grande causa da retenção de líquido, é a má alimentação. Então, o que que acontece? Por exemplo, se você bebe pouco líquido, sim, se você bebe pouco líquido, por quê? As tuas células vão ficando desidratadas, ela vai entrando num desequilíbrio de uma forma que o pouco líquido que tem, ele extravasa. Hum. Então, assim, beber mais líquido, sim, diminui a retenção, porque vai fazer fluir melhor, entrar e sair melhor.
Uhum. tá? Então, beber mais líquido para melhorar, para ativar também mais essa circulação do líquido. Uhum. Consumo de bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica, ela faz essa desidratação. Então, assim, tem uma coisinha que a gente estuda lá em biologia, né? O meio, né? Quando está mais concentrado, o meio que está menos concentrado, e aí o líquido vai para onde está mais concentrado, aquela coisa toda. Por isso que acontece essa retenção. É uma coisa da célulazinha mesmo. Então, o líquido vai sair para onde tem mais concentração de substâncias. Uhum. Então, assim, se você desidrata essa tua célula com a bebida alcoólica ou com outras coisas que eu também vou falar, o líquido extravasa. E aí você vai ficar com edema. Atenção. É, tabagismo. Tabagismo também Gente, ajuda a aumentar a mesmo? retenção de líquido, sim. O Isso aí eu não tabagismo, sabia. por quê? Porque quando a pessoa fuma, o nosso organismo, as nossas células, elas oxidam mais rápido, né? Elas envelhecem mais rápido, Uhum. vamos colocar assim. E com isso elas vão meio que murchando, meio que perdendo a função. E aí você tem o extravasamento de líquido. Entendi. Alimentos ricos em sal. Então, a pessoa que já retém muito líquido precisa controlar o consumo de sal. Também por conta dessa concentração, né? Mais concentrado, menos concentrado. Então, aonde tiver mais concentração de sal, a água vai correr para lá para poder diluir mais. Então, Uhum. você faz retenção de líquido por conta de excesso de sal, excesso do sal que você não vê, né? Porque às vezes a gente pensa no sal, aquele salzinho branco que a gente tempera lá, o arroz, o feijão, a salada, né? Mas tem o sal que você não vê, assim como a gordura, que é o sal que está intrínseco já em alguns alimentos, como os temperos prontos, os alimentos processados, linguiça, salsicha, né, os embutidos de uma forma geral, hambúrguer, os industrializados de uma forma geral. Tanto Então, que como eles têm. tendência, né? A retenção de líquido é a primeira coisa que o médico elimina. Aliás, eles já eliminam de cara esse tipo Exatamente, de alimentação, mas para quem tem retenção de líquido, acho que é exatamente. a primeira coisa que eles falam, né? Sim, e além de fazer essa coisa aí da concentração, né, do líquido celular, extracelular, a gente tem a questão da inflamação. Esses alimentos são alimentos altamente inflamatórios. Então, se o seu corpo está ali, né, inflamado, né, quando a gente, né, tira um bife lá da unha, né, inflama, faz o quê? Incha. Fica vermelho, Uhum. dolorido, incha. Então, vai líquido para aquele local que está inflamado. Se o corpo todo está inflamado, né, você incha no corpo todo. Nada. Então, não vai ter uma área específica, porque assim, tem a retenção, tem pessoas que têm retenção só nas pernas, porque fica o dia todo em pé, por exemplo. Né? Tem pessoas que incham mais na parte de cima, braços, pálpebras, né? O rosto. Uhum. Né? Então, A retenção às vezes é mais localizada, né? exatamente. Mas se a causa da retenção for uma inflamação, né? Se você faz uso contínuo desse tipo de alimento, refrigerante, Hum. refrigerante. Então, assim, se você faz o consumo regular, seu corpo está em processo de oxidação, de inflamação constante. Então, você tem uma facilidade de fazer retenção de líquido com mais facilidade. Então, Uhum. assim, eliminar esses alimentos da alimentação, obviamente, vão facilitar, né, a melhor escoação aí do líquido, a liberação e circulação do líquido. Então, assim, obviamente,
tem os alimentos que potencializam o problema e tem os alimentos que melhoram e aliviam o problema. Então, bebida alcoólica, o tabagismo, a própria falta de atividade física, né? Porque se não tem Uhum. circulação sanguínea ali também, né? Se a pessoa fica muito parada, muito sedentária, obviamente você acaba retendo mais líquido também, né? Por falta da própria movimentação. Tem A pessoal Cris, oi, entrando pessoal. aí. Jonathan, Cris entrou de Oi, novo, deve ter Jonathan! caído. Saudade de você! Ita, alguém entrou aqui também. Ita Acho que é Mission. paciente. Esse Então, nome não. assim, Alguém falou desse sejam nome muito aqui. bem-vindos. Sejam muito bem-vindos aí, pessoal que está entrando. Espero que Vou botar vocês meu carregador. estejam gostando. Bota aí. Espero que vocês estejam gostando. Que se vocês tiverem dúvidas, tiverem coisas aí para ir comentando também, pode colocar aí que a gente vai lendo. Então, assim, o adoçante, excesso, tudo que é em excesso, né, não é bom. Então, assim, adoçante também, ele facilita o acúmulo do líquido. Doce, excesso de doce, de açúcares. Na Ai, verdade, os carboidratos, tá ela com a tá carinha gostosa. ali, né? Desiludida. É, Ai, gente, na por que verdade, que os é assim, né? Só coisa carboidratos gostosa que faz simples, mal. Meu acho que todos Deus. os carboidratos simples, eles promovem a retenção de líquido por conta da inflamação, né? Então, você acaba aumentando a inflamação do seu organismo. Quando eu falo inflamação, gente, pensa mesmo como se você tivesse dado uma topada, né? E o teu organismo ele está tentando lutar contra aquilo, né? Está pulsando. É basicamente isso. As farinhas brancas, por exemplo, tem se falado muito sobre o glúten, né? Ah, não pode, glúten é isso, glúten é aquilo outro. Obviamente, tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são menos sensíveis, tem pessoas que são completamente intolerantes e tem os alérgicos, que são os celíacos, que não podem nem usar produto de beleza, né? Um batom que Uhum. tenha algum contato com glúten. Mas eu estou falando assim, da população em geral, que não tem alergia ao glúten, nem intolerância ao glúten, da mesma forma que essas outras pessoas, o glúten inflama o organismo. Porque é uma molécula grande para o teu organismo dar conta de processar e ele precisa ter um trabalhinho ali a mais. E aí o sistema imunológico precisa trabalhar também, principalmente se a pessoa tiver de alguma forma um problema intestinal, uma desbiose intestinal, por exemplo. Porque aí essa molécula vai passar inteira pela barreira intestinal e aí vai ativar o sistema imunológico a combater aquele corpo estranho. Então, isso também promove a retenção de líquido. Então, se tem uma substância que você não está fazendo a digestão correta, e aí no intestino, né, o intestino ele separa aí o que vai ser absorvido e o que não vai ser absorvido. Se chega uma molécula que não foi bem desfeita, bem degradada, chegando ali no intestino, ela vai passar direto. Então, manter a saúde intestinal também ajuda a gente a não Não, reter tanto líquido. entendi. Exatamente. A gente podia. Então, assim, Pode falar. não. Fala aí que eu vou terminar aqui depois os pontinhos do evitar. Fala aí. Ah, tá, não. Eu termino os pontos de evitar. Não, tava falando assim que você podia depois falar Hum. sobre os alimentos apesar que você já falou os que ajudam que dão retenção, né? Mas os que ajudam Então, aí eu vou fazer agora o contraponto. Eu tô curiosa.
Então, é porque assim, a lista é grande do que ajuda a reter líquido. Então, assim, eu estou chamando bem a atenção porque Aham. acaba que é o que as pessoas consomem mais. É, Então, tá. assim, bebida Está nos conscientizando alcoólica, bem. embutidos, exatamente. Esses Ouviu, são. Diego? É. Mas, assim, gente, é o que eu sempre falo: nada melhor do que o equilíbrio. Não é que você nunca mais vai ver um refrigerante, um doce, uma salsicha na vida, né? Mas você comer todos os dias um alimento que inflama teu organismo, obviamente no final aí da semana você vai ter uma retenção absurda. É, E exatamente. outros problemas, obviamente, de saúde, porque a inflamação ela não gera só a retenção de líquido, né? Já tem aí novos estudos falando sobre a inflamação associada à obesidade, né? O diabetes, enfim, uma série de outras doenças relacionadas a essa inflamação, esse processo inflamatório causado por alguns alimentos ou pela má alimentação de uma forma geral. Então, Uhum. se a gente balancear, né, eu não quero aqui demonizar alguns alimentos e endeusar outros alimentos. Não tem esse aqui vai estragar com tudo e esse aqui vai ser o salvador da pátria. Não existe isso, tá? Uhum. É, então, assim, sempre É o pensar no que você falou, é o equilíbrio. equilíbrio, né? Sim, sim, obviamente uns vão ser piores, Uhum. né? Como os processados, por exemplo, né? Os embutidos, os processados, esses são de cara os que mais fazem retenção de líquido, faz aumentar a pressão, né? Aumentar colesterol e uma série de outros problemas de saúde. Mas, por exemplo, a gente tem a cafeína também, que age da mesma forma que o álcool, desidratando a célula, e aí promove mais a retenção de líquido. E a carne vermelha. Então, esses, basicamente, são esses Qual o que. último que você falou? Não entendi. Carne vermelha? Carne vermelha. Ah, tá. Carne vermelha. Então, esses são os alimentos, né? Bebida alcoólica, os processados, temperos prontos, né? Embutidos, excesso de sal, né? Adoçante, os carboidratos simples, doces, açúcares, E olha farinhas que tem gente que brancas, toma adoçante achando que tá fazendo grande que vantagem, né? está abafando, exatamente. Eu O conheço pessoas que adoçante, trocaram o açúcar completamente por adoçante. E achando que tá o tendo um estilo de vida adoçante, saudável. sim, não está. Não está. O adoçante ele faz uma série também de adaptações do organismo que no final, né, além de algumas substâncias usadas nos adoçantes a serem comprovadamente aí, cancerígenas, potencialmente cancerígenas, tem algumas outras questões aí com os adoçantes Nossa. que, inclusive, já li estudo, não sei se atualmente tem alguma coisa diferente, mas eu já li estudo que mostra que se a pessoa tem o hábito de consumir o adoçante e depois consome alguma coisa, né, com açúcar, o organismo obviamente vai absorver muito mais esse açúcar que ele consumiu depois do que uma pessoa que, né, faz aquela alimentação balanceada, não usa adoçante e come ali em determinado momento a mesma quantidade de açúcar. Nossa. Então, assim, então, assim, foi feito por uma população específica que não Uhum. pode comer açúcar. Então, assim, se você pode, é melhor você restringir, usar, né, com parcimônia, né, com sabedoria, do que você tentar dar aquele jeitinho brasileiro, né, e acabar, ao invés de trazendo benefício, trazendo malefício para a tua saúde. Entendi. Agora, quais são os alimentos aí, né, que a gente tem que bater palmas para eles, vamos dizer assim, né, que a gente precisa aumentar o consumo para diminuir essa retenção de líquido e para ajudar a melhorar a drenagem, né, para potencializar o O resultado processo aí da de drenagem. drenagem. Então, por exemplo, você faz lá a drenagem. Vamos dar um exemplo aqui. Você está lá com uma retenção enorme na perna, vamos dizer assim, né? Aí você faz drenagem lá uma vez na semana, ou duas vezes na semana. Enfim, vamos botar uma vez na semana.
Uhum. Aí você fez lá a drenagem. Aí você, vamos dizer que você fez numa quinta-feira. Aí na sexta-feira você encheu a botija de cerveja, né? Sábado foi pra festa, comeu salgadinho, comeu bolo, parará. Chegar na segunda-feira você já, né, tá com aquilo ali tudo e é demasiado de novo. É, Então, assim, imagina até a quinta-feira como é que você vai estar tudo inchado de novo. Então, o que exatamente. que a gente precisa fazer para potencializar o resultado dessa drenagem? Então, assim, primeira coisa que eu já até falei lá atrás, beber água. Bastante água. Porque quanto mais água, mais vai circulando, vai renovando, vai Uhum. desintoxicando aí teu organismo. Que é Outra liberando as coisa, toxinas, né? sim, como tem muita relação, né, da retenção de líquido com a inflamação por conta, né, de má alimentação, então o que que a gente precisa fazer? Diminuir essa inflamação. E como é que a gente diminui a inflamação? Com alimentos anti-inflamatórios, Uhum. antioxidantes. Que alimentos são esses? Alimentos ricos em vitamina C, Hum. por exemplo, laranja, limão, acerola, abacaxi. As frutas vermelhas são Aí, gente, altamente vai anotando, hein? antioxidantes, Assessoria de graça. anti-inflamatórios, isso aí. Aproveita, Ó, aproveita. a mina É, de ouro aí. frutas vermelhas, as frutas vermelhas têm um potencial, né, Hum. anti-inflamatório, antioxidante. Nossa, além de melhorar, aí potencializar o resultado da drenagem, vai te deixar com uma pele maravilhosa. A cúrcuma, eu gosto muito de falar da cúrcuma. Eu até tenho estudado, assim, eu tenho tentado me dedicar um pouquinho mais para a medicina chinesa, né? Então, algumas coisas A são cúrcuma, ela ajuda controversas. Hã? a cúrcuma, ela ajuda na diminuição de retenção de líquido, né? Mas ela ajuda no processo de emagrecimento ou ela ajuda nesse processo de retenção? Ela ajuda no processo da desinflamação do teu organismo. Ela é Tá. Porque aí uma anti-inflamatório. coisa eleva a outra. Exatamente, uma coisa está ligada Tá. à outra. Então, assim, você desinflamando o teu organismo dos excessos que você já cometeu aí durante a vida toda, vamos dizer assim, você desinflamando o organismo, você desincha também, entendeu? Porque quanto maior a inflamação, maior a retenção de líquido. Então, se você Ah, começa a desinflamar, obviamente você vai eliminar mais fácil. como que é feito o uso da cúrcuma? Eu, Tá? particularmente, gosto de usar ela em cápsula, que eu consigo Hum, manipulado em cápsula, porque pozinho? A eu cúrcuma é consigo. pozinho, Ela planta e é o um quê? pozinho, ela é igual ao açafrão. Tem gente que até acha que é a mesma coisa, só que são dois tipos de açafrão, que é o açafrão comum e o açafrão da terra. A Uhum. cúrcuma é o açafrão da terra. Tem uma diferençazinha ah, com relação à substância ativa. A substância do açafrão é uma e a da cúrcuma é outra. Entendi. Então, assim, e para potencializar o efeito da cúrcuma, Ó, o pulo do a gente gato. precisa ter uma substância que aumente aí. Que assim, se você pegar ela em pó, por exemplo, né, jogar no arroz, né, colocar aí numa outra preparação, a partir do momento que você aquece, você perde um pouco A propriedade. da absorção dela. Uhum. E aí, assim, se você comer ela pura também, o sabor não vai ser muito agradável e você também não vai conseguir, você vai conseguir no máximo 50% de absorção. Então, tem algumas substâncias que a gente associa à cúrcuma quando a gente manipula, que você consegue atingir 95% de absorção da curcumina. E aí Hum, tem um efeito como se você tivesse assim tomando mesmo um anti-inflamatório, vamos dizer assim. Né? E depois eu vou falar dela de novo quando a gente falar da dor crônica, porque assim uhum. foi a chave
né, que me ajudou bastante aí no Show! controle da dor, porque ela é Tem completamente alguma anti-inflamatória. contraindicação no uso da cúrcuma? Tem, Ah, então tem, é bom tem falar sobre isso, que a contraindicação. gente é importante falar sobre isso, por exemplo, a gente está escutando. Eu já me interessei aqui, ó. Entendeu? Sim, pessoas que têm muito sangramento, muita facilidade de sangramento, Hum. tem Ela que faz tomar cuidado, vasodilatação? faz, É, porque faz. aumenta a A circulação. circulação, Faz exatamente, vasodilatação. faz. Então, pessoas que têm a tendência a ter mais sangramentos, a gente não utiliza. E assim, por exemplo, como eu associo com algumas outras substâncias para melhorar a absorção, eu evito passar para gestantes também. Então, Hum, assim, gestante já seria uma casa à parte. Entendeu? Então, eu não recomendo. Então, assim, eu sempre gosto de fazer, obviamente, a avaliação do paciente por completo, antes de uhum, entrar com esse tipo de prescrição. Mas as outras coisas, né? Legumes, verduras, isso é para todo mundo. Então, uhum. assim, os antioxidantes naturais, né? Laranja, limão, acerola, frutas vermelhas, isso aí não Liberar. tem contraindicação, liberado. A cúrcuma, se você colocar, como eu falei, né? Coloca um pouquinho no arroz e tal, também não vai ter tanto problema. O problema é quem tem tendência a ter hemorragias, aí eu Eu já entendi que a contraindico, cúrcuma ela tem problema se você tomar ela de um método mais concentrado. mas Aí concentrado, ela tem mais exatamente. restrições no uso. Exatamente, até Tá. porque quando a gente manipula a substância é, que tem lá o efeito, né? Eu Uhum. não manipulo a cúrcuma, eu manipulo a curcumina, Ah, que é a entendi. substância ativa da cúrcuma, entendeu? Então é bem mais concentrado. Então aí teria que ter um cuidado. Mas você usar a cúrcuma como tempero também não teria problema, porque você não atinge uma quantidade exagerada no consumo habitual, não. Tá? Então, assim, botar um pouquinho no arroz não vai fazer mal. Colocar numa torta, né, na Uhum. massa de uma torta, até porque ela fica mais bonitinha, né, fica mais amarelinha, Entendi. não tem problema. Uhum. Outros alimentos que ajudam são os alimentos diuréticos. Então, se você está lá com a retenção, está fazendo a drenagem para diminuir a retenção, obviamente o alimento que ajuda, né, a diurese vai ajudar a eliminar esse líquido com mais facilidade. Então, aí o chazinho já até esfriou aqui, que eu parei de tomar. O chazinho de cavalinha, né, ajuda. Abacaxi. Abacaxi é diurético, ajuda. O chá de Limão. abacaxi, ele tem alguma contraindicação? Eu sei que não é nem pergunta, não tem nada a ver, mas é porque a minha vizinha, ó, vou abrir um parêntese aqui, gente. A minha vizinha gosta de dar. A colega da amiga da prima. Não, a minha vizinha aqui, ela sempre quando compra abacaxi, ela gosta de dar chá. Ela faz o chá da casca e dá pro meu pai. Sim, Aí meu pai adora sim. tomar. Faz Uhum. feito um suquinho, né? Um chazinho. Tem Sim, alguma sim. contraindicação isso? Olha, depende, depende. Assim, como eu falei, né? Nada em excesso é bom. Então, sempre que eu peço, eu gosto de usar o chá de abacaxi, gosto de recomendar o chá de abacaxi, né? O chá da casca, né? Faço uso. Eu sempre peço a pessoa para fazer o seguinte: toma 2 dias, dá uma Eles pausa de tomam uma assim, semana. Dá uma pausa de uma semana para tomar de novo. Então não toma aquilo, né, todos os dias, aqui fazem porque é direto. gostosinho. Aí deu pro meu pai gostou. Sim. É. E assim, é altamente diurético. Então, assim, se a pessoa já tem tendência a uma hipotensão, vamos dizer assim, né? Também não é interessante que você faz a diurese e acaba a pressão diminuindo um pouquinho também. Então, assim, tem que tomar cuidado, observar, né? Às vezes nem acontece, né? De repente o organismo da pessoa reage de uma outra forma. Então, assim, não é que não é que tenha contraindicação, mas os excessos são sempre contraindicados, né? Uhum.
Então, assim, abacaxi é diurético, limão é diurético, melão é diurético, aipo é diurético, fazer aquela sopinha de aipo. Então, Aquela sopa famosa que o povo a quer tomar não sei sopinha quantos de meses aipo. de sopa. Sempre tem aipo, eca, amargo de Então, o demais. que que acontece? Por que que tem aipo, né? Porque o aipo é diurético. E aí a pessoa acha que aquela sopa, né, vai emagrecer ela e ela vai conseguir manter aquilo ali. Enquanto você toma sopa, obviamente, né, você tá aí com alimentos diuréticos, porque tem outros alimentos ali dentro daquela sopa que é o diurético, enfim. É, é uma sopa boa de fazer, mas nunca em excesso, gente. Não faz assim, vou fazer 3 meses e depois que eu atingir lá o peso X, eu vou voltar a comer tudo que eu comia antes. Se você voltar a comer tudo que você comia antes, você vai voltar para o peso de antes. Então, Exatamente. assim, associa a alimentação saudável com esses tópicozinhos assim que ajudam, realmente ajudam, né? Você dá uma potencializada com uma sopa dessa, com um detox. O detox também ajuda porque desinflama, desintoxica o organismo, faz essa limpeza, vamos dizer assim, né, do teu organismo. Vai ajudar também a você a eliminar líquido. Então, assim, não existe fórmula mágica para você emagrecer. O que existe Uhum. é a associação de situações. Então, você faz a sopa lá durante uma semana, 15 dias, um mês que seja, mas você controla depois toda a tua alimentação, reorganiza, faz a reeducação alimentar, Uhum. maravilha, beleza. Agora, se você tem uma meta, quero perder 5 quilos, faço a sopa, né? E depois que eu emagreço 5 quilos, eu volto a comer o Bom, hambúrguer, o cachorro-quente, não a adianta nada, pizza, né? o refrigerante. Além de você reter líquido tudo de novo, vai reter gordura, vai reter tudo de novo, vai engordar tudo de novo, né? Então, assim, é sempre associação, nunca extremismo, Uhum. né? E, vou ficar sem A comer o vida, né? pão. Equilíbrio. Acho que a base de tudo é Sim. equilíbrio. Vou cortar o pão, nunca mais vou comer pão. Como eu falei, tem pessoas que realmente, né, tem tem pessoas que, apesar de não ter intolerâncias, alergias, nada disso, quando você retira a farinha branca, ela desincha. Então, ela retirar o pão, ela sente um bem-estar, né? Uhum. Ela se sente melhor, se sente É, mais eu leve, escuto muita se gente sente falar isso, que depois que é, a farinha, que começou a se sentir bem isso. melhor. Então, assim, não é que tirar o pão emagrece, mas você diminui a retenção de líquido, diminui a flatulência, a distensão abdominal por conta dos Isso cria gases. bem-estar. Exatamente, você diminui a medida, te dá um bem-estar, te dá uma leveza, né? Outra coisa, eu falei aí dos antioxidantes, né? Mas, por exemplo, as frutas, de uma forma geral, elas ajudam pelo potencial aí de líquido que algumas têm, né, como a melancia, como o melão, Uhum. né, por ter uma série de vitaminas que vão ajudar a equilibrar o funcionamento do organismo, por ter fibras, também vai ajudar aí a eliminar a retenção de líquido. Então, consumir frutas regularmente, legumes, e assim, às vezes a pessoa fala assim, eu consome frutas? Consumo, que eu faço uma anamnese, estudo aí como é que é o hábito da pessoa antes de partir aí para os ajustes. E aí, consome fruta? Consumo, todos os dias. Todos os dias, o que que você come? Banana. Ou então maçã, vamos dizer assim, maçã. Uhum. Ah, tá, e só maçã. Então eu como só maçã. Não, então assim, um dia come maçã, outro dia come banana, outro dia come mamão, outro dia come melão, outro dia E come ficar, né? melancia. Diversificar, porque cada um tem uma quantidade de líquido diferente, cada uma tem uma vitamina diferente, cada uma tem uma quantidade de fibra diferente, e o nosso organismo precisa de tudo isso em Uhum. equilíbrio, né? Uhum. Então,
frutas, legumes, a mesma coisa, né? Pela quantidade, tipos de vitaminas, né? Alguns bastante anti-inflamatórios. Tomate, por exemplo, tem o licopeno, que é maravilhoso, Uhum. né? Então, assim, a gente acaba tendo maior quantidade de licopeno no molho, então fazer o molho do próprio tomate, né? Ao invés de comprar o molho pronto, você tem a Uhum. substância ativa em maior quantidade. Cristina tá falando, eu adoro todas menos Menos figo. figo. Então, assim, se você adora todas, menos o figo, você não é obrigada a comer o figo. Você come todas as outras, que você já tem Exatamente. aí um leque, né? Então, Faz um assim, a rodízio de alimentação, todas elas. exatamente, a alimentação, ela precisa ser uma coisa agradável. Então, essa Exatamente. coisa de sair cortando aqui, corta ali, corta lá, corta cá, corta lá. Aí eu sou obrigada a fazer É tal chegar num ponto que coisa, você não aguenta mais. não vai aguentar sustentar Exatamente. isso muito tempo, né? Então, Exatamente. assim, reorganiza a tua alimentação, adaptada de acordo com o teu horário, com a tua rotina, com a tua situação financeira, porque também não adianta eu fazer um plano alimentar mega elaborado, né? Sem glúten, sem isso, sem aquilo, né? Baixo food maps, tarará, cheio de coisas e você na hora de praticar não vai conseguir. Então também não adianta. Então é ajustar a tua alimentação, a tua realidade, a tua rotina. Obviamente, tudo requer um esforço. Então toda mudança também requer um certo esforço. Então você vai ter que, né, abrir mão de algumas coisinhas, sim, mas, né, equilíbrio sempre. Exato. E as fibras de uma forma geral, né? Ó, a gente Aveia, tem linhaça, 6 10 minutos. minutinhos, né? 6. Ai, meu 6. Deus. Então vamos correr. Mas eu já estou terminando. Na verdade, assim, a última coisa que eu ia falar era da saúde Ah, ótimo. Dá intestinal, que eu já falei tempo. lá atrás. Dá tempo. Então, assim, cuidar da saúde intestinal. O teu intestino está funcionando normal? Isso é muito Ou cada importante. dia, é de uma forma. Um dia as fezes estão mais amolecidas, a outra está mais endurecida. Um dia eu tenho diarreia, outro dia eu não vou no banheiro. Como é que funciona o teu intestino? Então, cuidar do funcionamento do intestino vai evitar que essas, né, moléculas maiores passem inteiras pelo teu organismo, sejam absorvidas inteiras, ativando o sistema imunológico, né? Como eu falei, o glúten, né? Algumas outras Uhum. proteínas, né? Que acabam passando inteira pela barreira intestinal que não deveriam. E aí faz mais retenção, faz mais distensão abdominal, enfim. Então é Uhum. bom equilibrar. Obviamente que equilibrando toda a alimentação, você de alguma forma já está equilibrando o teu intestino. Então, assim, né, uma coisa vai levando a outra. Ah, E show. é isso. Ah, show. Nossa, muito bom. Falo Aprendemos demais, muito nessa tarde. E quem falo tiver pra caramba. dúvida, entre em contato com a Valesca, é arroba, fala seu Insta. Valesca Escofa no Nutri. Isso, Valesca Escofani com S Escofa mudo, no né? Nutri. S mudo. Scofano. Nutri. Valesca Isso. Escofa no Nutri. Pode mandar no Alguma direct, pode dúvida, manda mandar no da direct. clínica, que eles redirecionam para mim também. Exatamente, a gente vai Então, assim, respondendo. atualmente os atendimentos estão sendo feitos de forma online, né, por algumas plataformas, mas já já a gente volta aí à Isso rotina aí. normal com os atendimentos presenciais, Bola pra e aí frente. também já pode ligar lá para a clínica, né, organizar, a agenda está lá disponível. Isso. Só entrar em contato com a Rafa, que Rafa acerta tudo Isso lá. aí. E Rafa, quem nossa tiver parceira. dúvida, tiver algum comentário, ó, fiz isso, deu certo, né? Isso. Vai dando feedback pra gente também, que é bacana que a É, gente bota lá pra vai gente. continuando. Bota é, algumas coisas que vocês queiram que a gente fale aqui É durante a exatamente, dica semana, do que é. né? Exatamente. Ideias aí, eu queria saber sobre tal coisa, né? Isso, manda Bota aí pra pergunta gente que a gente vai também respondendo. e a gente Semana que vai vem, trabalhando. toda segunda-feira, eu e a Valesca, a gente vai estar nesse horário, das 4 horas, 16 horas, né?
falando sobre alguma coisa Isso, relacionada à nutrição e fisioterapia. Semana que vem a gente vai isso. estar falando sobre a dor crônica, se eu não me engano, não é? Eu tô em dúvida se é dor crônica ou se é obesidade, porque tem duas já aí Tem na duas agulha. agendadas, né? Mas é Tem um duas desses já dois na agulha. temas. E são temas maravilhosos, né? Sim, Então, sim. a gente vai estar divulgando aí, se tiver dúvida, vai mandando perguntas que a gente vai esquematizando Eu aqui. tenho quase certeza que semana que vem é dor crônica e Na, a da na outra obesidade é, é é o relação HB, a da dor obesidade crônica. com as questões reumatológicas, né? Uhum. E a Dor crônica alimentação vai ser na dor boa. crônica. A lista tá cheia das dicas. Vamos lá, vocês vão ter que me aturar aí, gente. Toda segunda-feira, nesse Ai, eu mesmo também. bate-horário, Com mesmo esse meu cabelinho bate-canal. aqui hoje, todo destronchado. Ai, amiga, obrigada, tá? Sempre bom estar com Nada, você. imagina, A gente obrigada a aprende você. muito. Eu Ai, que amo bom. falar com você, porque a gente aprende muito. Você é muito didática. E Então, eu amo torna, falar de torna muito mais nutrição, amo. prazeroso a alimentação quando a gente conversa com você. Fica muito mais prazerosa, mais Ai, que fácil. bom. Parece uma coisa muito mais fácil. Sim, que tem que ser, né? Não tem que ser É, e um tem que ser peso, tem desse que ser uma jeito. coisa prática, fácil, exatamente. Cris, obrigada aí pela participação. Aliás, Obrigada, obrigada aí Cris. pela participação de Jonathan todo também. mundo. O Jonathan tá aí agradecendo aí, falando aí. Gente, obrigada. Obrigada pela participação de todos. E a gente está aí à disposição de vocês, Isso aí. tá? O que vocês Vai entrar em contato e a gente precisarem, tá junto aí. isso aí, tá bom? Então tá Obrigada, bom, obrigada gente. pela Beijão, tá? oportunidade. Beijo. Tchau, tchau. Ó, eu vou deixar salva lá nos stories. Aí quem quiser assistir, tamo lá. Ótimo, maravilhoso. Ótimo. Beijo! Beijo. Tchau, Tchau. tchau.